Muito boa tarde, amigas e amigos, colegas de classe, colegas de estudos. Uma alegria estarmos juntos aqui. É realmente prazeroso essa conquista, termos conquistado esse espaço, essa prática de comunhão, de estudos, de prestação de serviços. Porque tudo o que nos preenche transborda. E sempre que nos preenchemos de luz, sempre que inundamos, irrigamos nossos potenciais, nossas sementes e elas brotam, os galhos, os frutos extrapolam os muros. E é dessa forma que todo o bem que fazemos para nós, fazemos para os outros. Assim como todo o bem que fazemos para os outros, fazemos para nós. Porque somos um. Tudo que uma célula de um corpo fizer de bem para o corpo, fará bem para si mesmo, é claro. E tudo que fizer bem para si mesma, fará também para o corpo, para as vizinhas, para os órgãos, para o organismo todo. Façamos o bem, e isso será suficiente. Porque dá uma alegria, dá uma plenitude. É bom ver os nossos potenciais servindo, serem úteis. Vamos lá? Muito bom. Registro mais uma vez a presença do quadro aqui do amigo Eber. Um presente fantástico que eu ofereço a vocês, transbordando também. Ele transbordou para mim, nós transbordamos para vocês. Porque é Jesus transbordando para toda a humanidade. Muito, muito bom. Hoje estamos refletindo sobre a felicidade. A felicidade na relação entre espíritos mais elevados e menos elevados, mais adiantados e menos adiantados. Como podemos nos dizer felizes? Tomando a metáfora teológica, que não serve para a realidade, porque não existem ociosidades, ócios eternos, nem castigos eternos, como suponham o paraíso e o inferno, mas as regiões mais felizes, como podem os espíritos elevados estar em regiões mais felizes se seus parentes, seus filhos, seus pais, seus amores, seus cônjuges estão em regiões trevosas? Como se sentem os espíritos de regiões trevosas, sabendo que seus queridos estão em regiões mais leves e mais luminosas? Agora mesmo na transição planetária, como ficarão aqueles que forem transferidos para planetas mais primitivos? E como ficarão aqueles que, vivendo em ambientes mais elevados, souberem que os seus parentes estão em planetas mais primitivos? Como compreender essa felicidade diante do processo de elevação espiritual? Vamos lá? Perguntas 975 e 976 do capítulo 2, da quarta parte de O Livro dos Espíritos. Um fantástico guia de viagens. O item é Natureza das Punições e Prazeres Futuros. O capítulo 2 tem por título Punições e Prazeres Futuros. Vamos lá?
975, a pergunta de Kardec é a seguinte: o fogo, não, os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Será que aqueles que são inferiores compreendem a figura do justo? Pensemos uma metáfora para essa relação dos justos e dos injustos, dos evoluídos e dos menos evoluídos. Imaginemos que um fazendeiro reparta sua fazenda em lotes e distribua cada lote para os seus muitos empregados. Imaginemos que um empregado singularmente maduro tenha pego um lote ao lado de um outro empregado singularmente imaturo. Que esse maduro tenha decidido, assim que entrou no seu lote, limpar a terra, arar a terra, adubar a terra e plantar. Um trabalho tremendo, exaustivo. E que o seu vizinho, imaturo, tenha preferido gozar da sua nova condição de proprietário, imaginando que quem é proprietário não precisa trabalhar e, portanto, nada fazendo no seu lote. Ao contrário, até humilhando, falando mal do seu vizinho, que se desgastava de sol a sol numa árdua tarefa, na árdua tarefa de preparação do solo. Pois o tempo passa e um certo tempo depois, a situação de alegria daquele que ficou sem fazer nada e de desgaste da parte do que ficou trabalhando muito se inverte, de forma que aquele que trabalhava muito, já sendo período de pós-colheita, vive um momento de repouso, de tranquilidade, de paz, de alegria, pois colheu bem do seu bom plantio. Aquele que humilhava, que ostentava, que nada fazia, porém, esse tempo todo depois, estando com fome, nada tinha para comer. Nenhum motivo mais de alegria ele tinha, ainda mais porque, olhando o seu vizinho, via o mesmo comer bastante. Qual a atitude desse imaturo? Quem sabe imaginava-se preterido, desprezado perante o seu vizinho, que ele qualificava, talvez, como objeto das preferências do fazendeiro. Meu vizinho é feliz porque o fazendeiro o beneficiou, veja quanto alimento ele tem. Quando, na verdade, nenhuma injustiça, nenhum benefício
injusto tinha sido dado apenas que o seu vizinho trabalhou e ele não. Imaginemos agora os sentimentos, a reflexão do vizinho que trabalhou. Estava tranquilo, estava feliz, estava em paz, estava bem nutrido. Mas, inevitavelmente, observou as opções, as decisões do seu outro vizinho, vendo que ele optou por não trabalhar e depois estava sofrendo as consequências disso. O que ele fez? Exatamente por ser maduro, reservou da sua colheita uma parte das sementes e comprometeu-se a não utilizar essas sementes, deixar reservadas. Para quê? Na sua maturidade, ele imaginou que se fosse até o vizinho e oferecesse as sementes, o seu aprendizado, a sistemática que ele aprendeu e que lhe possibilitou a boa colheita, iria repetir o fazendeiro. Porque o fazendeiro tinha feito isso com todos os seus empregados. Além de dar o lote, deu as ferramentas, deu as sementes, deu condições e deu conhecimento. Porque ele, vizinho, objeto da inveja do outro, porque ele percebeu isso, seria mais ouvido do que o fazendeiro, bom e magnânimo, que deu tanto. Imaginou que não. Imaginou, na sua maturidade, que a sua atuação poderia ser útil, mas assim como ele precisou aguardar o momento certo, da terra limpa, arada, adubada, do tempo das chuvas, para então plantar, imaginou que também o seu vizinho precisaria atingir um momento propício para a sua atuação. Que ninguém ajuda alguém efetivamente que não quer ser ajudado. E reservou os seus recursos, imaginando que o tempo da maturidade chegaria com a dor, e ele o buscaria. E assim aconteceu. O imaturo, vendo que o trabalhador tinha fartura em sua mesa, veio lhe pedir os seus frutos. E não é que o maduro deu, mas deu em pequena quantidade. O vizinho estranhou porque tão pouco. E o trabalhador, ao lado dos frutos da sua colheita, deu sementes para ele. Na comparação, na metáfora muito conhecida, ele deu o peixe, mas deu a vara também. Claro que o imaturo de início não gostou, blasfemou, xingou. Mas qual o seu grau de maturidade? Quantos ciclos de plantio e de colheita, de fome, privações, revoltas, ele ainda precisaria viver? Essa pergunta serve para todos nós. E serve para a nossa reflexão. A relação
dos espíritos avançados e dos atrasados após a morte. Como ela se dá? Feita essa comparação, vamos às perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. A pergunta de Kardec é: os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Respondem os espíritos de uma forma geral, sim. E é isso que lhes causa sofrimento, porque eles sabem que estão privados dessa felicidade por sua própria culpa. Mesmo que se rebelem, mesmo que xinguem, mesmo que se digam injustiçados na vida social, da boca para fora, da pele para dentro, eles sabem que estão privados dessa felicidade por sua própria culpa. Olha que interessante. Eis porque o espírito que está desencarnado aspira por uma nova existência em corpo físico. Na nossa comparação, um novo ciclo de plantio e de colheita. Ele tem consciência de que cada existência, se bem aproveitada, pode abreviar a duração da sua infelicidade. Claro que a teimosia, claro que o orgulho, claro que a inveja de cada um pode levá-lo a mais ciclos, a teimar na ilusão, na mentira de que o fazendeiro, Deus, privilegiou aquele seu vizinho que apenas se mostrou mais trabalhador, mais previdente do que ele mesmo. Ele pode ainda teimar nessa tese da vítima, do incompreendido, do injustiçado, do perseguido, e se obrigar a sofrer muito mais. Mas em algum momento ele admitirá a sua própria responsabilidade e almejará esse novo ciclo, novas oportunidades, novos recursos, para enfim aproveitar os recursos que Deus nos dá a todos. Assim, continuam os espíritos na resposta. Assim ele escolhe as provas por meio das quais poderá resgatar suas faltas. É preciso saber, vejam amigos, que parte preciosa. É preciso saber que o espírito sofre por todo o mal que praticou ou que ajudou a praticar, em primeiro lugar. Por todo o bem que poderia ter feito e não fez, em segundo lugar. E por todo o mal que resulte do bem que deixou de fazer, em terceiro lugar. No mundo espiritual, os espíritos desencarnados não possuem mais o corpo físico que lhes encobre a visão. É como se ele tivesse, o espírito desencarnado, saído de um nevoeiro e visse o quanto ainda lhe falta para alcançar a felicidade. Então sofre, ainda mais porque compreende o quanto foi culpado. Para ele não existe mais ilusão, pois enxerga as coisas como elas realmente são. O tempo é o tempo de cada um, mas a condição espiritual favorece ver as coisas como são. E isso será fonte de sofrimento para aquele que tomou más decisões. E será impulso para buscar outras encarnações, outras oportunidades, para aprender a plantar bem, para colher bem. Comentário de Kardec: no mundo espiritual, o espírito vê, de um lado, todas as suas existências passadas, e de outro, o futuro que lhe está programado e o que ainda lhe falta para atingi-lo. É como um viajante que chega ao topo de uma montanha e vê o caminho percorrido, vê também o que ainda lhe falta percorrer para atingir o seu objetivo. Bonita essa imagem, não é?
que a gente não precise sofrer más consequências de maus plantios, que a gente tenha maturidade de perceber a nossa parte como fundamental à nossa transformação. Jesus, quando curava, dizia àqueles que foram curados: a tua fé te salvou. E isso serve, é claro, para todos nós. Pergunta 976, o outro lado da coisa. Aqui na primeira pergunta se viu a posição dos inferiores perante a felicidade dos superiores. Agora o contrário. A visão dos espíritos que sofrem não constitui para os bons espíritos uma causa de aflição? Nesse caso, a felicidade dos bons espíritos não fica perturbada pela visão do sofrimento dos mais atrasados? A resposta vem assim: o sofrimento dos espíritos inferiores não constitui para os bons um motivo de aflição, porque eles sabem que esse sofrimento terá um fim. É como um irmão que passa de ano, que está sendo promovido na escola, e vê o seu irmão menor ser retido, não ser promovido. Ocorre um misto de tristeza e de esperança nesse irmão maior, nesse irmão que evoluiu, que passou de ano. Tristeza, porque vê o irmão colhendo uma colheita ruim do seu mau plantio. Mas esperança porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde, não importa quantos anos, ele precise repetir o seu sofrimento, repetir as suas lições para aprender, ele aprenderá. E então será promovido. Porque há o tempo de cada um que nos cabe respeitar. Se Deus aceita os mais lentos, se Deus aceita aqueles que tomam decisões infelizes e envia os bons para atenuar os seus sofrimentos, nunca para eliminá-los completamente, os espíritos bons, que são muito menos evoluídos do que Deus, é claro, serão levados a, como Deus, aceitarem a liberdade de cada um, porque o amor verdadeiro amor só pode amar em liberdade. E o verdadeiro amor compreende que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, e da colheita ruim, fruto de um mau plantio, depende a consciência, o estímulo, a boa vontade para finalmente plantar bem e, enfim, colher bem. Doses apropriadas de peixe e de vara, de dor e de amor. Como aquele vizinho que deu sim um pouco da sua colheita, mas deu também sementes. Sejamos assim com aqueles que sofrem à nossa volta, sendo acolhedores às suas dores, mas sabendo e ensinando a importância da lei de ação e reação, de causa e consequência, de plantio e de colheita. Muito bom. Então, a pergunta foi se a visão
dos espíritos que sofrem não constitui uma fonte de infelicidade para os bons espíritos? E a resposta é: o sofrimento dos espíritos inferiores não constitui para os bons um motivo de aflição, porque eles sabem que esse sofrimento terá um fim. Eles auxiliam os maus a se melhorarem, estendendo-lhes as mãos. Para os bons espíritos, esse auxílio é motivo de alegria, sobretudo quando são bem-sucedidos. A alegria de ser útil. Nós todos descobriremos e viveremos nessa alegria. E a tristeza de ser inútil, como é o caso do paraíso teológico, que longe de ser uma recompensa, longe de ser uma felicidade dos bons, seria uma infelicidade. Porque seria o premiar do egoísmo, o premiar da indiferença, o premiar da ociosidade. Jamais Deus premiaria isso, não é? Muito bom, agora saudemos nossos colegas de oração-ação, Andréa Santos dando seu boa noite, Cristiane Fraga, Mônica Silva, que lembra sempre dos amigos encarnados e desencarnados e ora por eles, assim como as vítimas das guerras e dos desastres climáticos, Adelaide Dias, Roberta Moraes, Enir Cajazeira dando o seu boa noite. Marco Aurélio Trindade fazendo o seguinte comentário: é tempo de semear sementes de luz, florada de paz, frutos de amor. Muito bonito, é isso mesmo. Fiquemos atentos. Não existem castigos, não existe injustiça na terra. Mas nem por isso nada justificaria a indiferença por aqueles que sofrem. Ao contrário, o grande plantio do espírito maduro é ajudar os imaturos que não quiseram trabalhar. Nunca fazendo por eles, mas sempre se dispondo a ajudar quando eles quisessem atuar, servir, trabalhar. Que assim seja com todos nós, que toda a terra sejam aqueles que se colocam na posição de não trabalhar, de nada fazer, de supor viverem na ilusão da felicidade como o nada fazer, a inutilidade, que esses sejam fertilizados pela nossa reflexão de hoje, assim como aqueles que cultivam a ilusão, a crença na injustiça, que se veem como preteridos, como filhos menosprezados por Deus. Veja que blasfêmia. Que todos nós ultrapassemos e vençamos nossas ilusões, aceitemos o nosso lote, as oportunidades que Deus nos dá, e trabalhemos, porque o plantio sempre será livre, mas a colheita sempre será obrigatória. Que assim seja, paz e bem para todos, até amanhã.